O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciasse uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, quinta eucarística. Repita comigo: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Agora mentaliza Jesus. Olha para quem que você está dizendo isso. Jesus. Jesus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Esta é uma afirmação, e é impressionante, porque o evangelista Marcos coloca esta afirmação na boca dos possessos. É impressionante perceber que Marcos coloca que os espíritos imundos, os espíritos que sofriam de algum mal, os espíritos maus, reconhecem que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Veja, os fariseus não reconhecem. Eles olham para Jesus e chamam de todos os nomes: comilão, beberrão. Os mestres da lei olham para Jesus e vê um inimigo da situação, do status quo, que assim seja. Os outros olham para Jesus e não conseguem perceber que ali está o Filho de Deus. E nós, como enxergamos a Jesus? Ecoa o Evangelho de domingo. O que procuras? Diz Jesus. Mestre, onde moras? Os espíritos maus sabem, é o Filho de Deus. Ah, meus irmãos, nós precisamos, porque ou nós reconhecemos e fazemos este encontro com Jesus. Primeiro, encontro pessoal. Não esqueça que esse é o ponto. Não é um encontro teórico. Não é um encontro do diz-que. Eu encontrei Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o meu Salvador. Se não houver isso, tudo mais, efeito cascata, cai por terra. Exemplo: se não é o Filho de Deus, me perdoe, força da oratória, a hóstia vira uma bolachinha. É, isso mesmo. Se não for o Filho de Deus, a Eucaristia perde o sentido. Aquilo que nós vemos hoje à noite na bênção do Santíssimo. Quem chegou às 11 e pouco para a bênção do Santíssimo? Levante a mão. Inclusive eu preciso fazer um adendo. Se alguém vê que tem lugares vazios, tem gente que depois me manda e-mail assim: padre, eu tentei me inscrever para a missa, diz que não tinha lugar, e tem gente que fica olhando, acredite nisso. Tinha lugar vazio e não tinha gente. Gente, alguém marcou, alguém não veio. Mas sobra para o padre. Mas hoje à noite nos encontramos às 19 horas.
e todo quinta-feira, às 11 horas, venha, tenha adoração ao Santíssimo. Mas, voltando, fecho parênteses. Se nós não encontramos o Cristo, gente, o que é o Novo Testamento? Letra. Se não é o Filho de Deus, são meras páginas da Bíblia. Se não é o Filho de Deus, a Eucaristia não tem sentido. Se não é Jesus o Filho de Deus, como ficam os sacramentos? Então não esqueça, é de fundamental importância. E se lá os espíritos maus proclamaram, para exatamente Marcos tinha um objetivo de dizer, até os demônios reconhecem, e você não reconhece? Se até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, quanto mais nós, pela ação do Espírito Santo. E se estamos pela ação do Espírito Santo, nós o reconhecemos. Este é o ponto-chave da liturgia hoje. E a partir dali, Marcos conta que Jesus estava no beiro do mar. Padre, Israel não tem mar de água doce, o mar da Galileia, mas ele estava lá, e muita gente ia atrás dele, da Galileia, uma região, Judeia, Jerusalém, Tiro, Sidônia, e era tanta multidão, era tão grande, que ele pediu, pegue um barco, e ele se distanciou um pouco, devem ter ancorado, soltada a âncora, para que Jesus pregando não fosse comprimido, não fosse asfixiado. O que quer mostrar esse texto? As pessoas reconheciam Jesus. Que eu e você possamos fazer parte dessa multidão que reconhece. Não é uma multidão qualquer, não é uma passeata, mas é o rebanho de nosso Senhor. Essa igreja que reconhece Jesus Cristo, essa igreja que vai atrás de Jesus, que segue Jesus Cristo. Portanto, veja esse movimento de quem vai buscar Jesus. Por isso, é tão importante esse deslocar-se. Mas entenda que esse deslocar, filho, é deslocar da vida. Aquilo que nós costumamos dizer, sair da sua zona de conforto, é buscar algo mais. Se até os demônios reconhecem, eu também quero, movido pelo Espírito Santo. É interessante que eles procuravam Jesus porque ele ensinava. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas. E todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para serem curados. Não te chama a atenção esse texto? Repito, com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas. E todos os que sofriam de algum mal, olha que impressionante, já tinham saído de suas casas, já tinham andado quilômetros e quilômetros, a pé ou num burrico, tinham ido até o mar da Galileia. Mas não só isso, se jogavam sobre ele para tocá-lo. Isso é fé. Me faz lembrar das peregrinações, não só as minhas, mas as peregrinações e tantos que são peregrinos, Aparecida, peregrinos em outros santuários, peregrinos aqui, porque hoje eu citei pelo menos não sei quantas localidades de vários estados que estão vindo aqui a este santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Isso é fé. Estão indo atrás de Jesus. Mas mais do que isso, nos jogarmos na presença do Senhor. Esse se jogar
nos faz lembrar, impressionante, como uma criança que está numa mesa. Quem já não fez isso? Um pai, ou eu fiz isso com os meus sobrinhos, se joga. E você está aí para pegar. A criança confia. Mas será que nós temos essa confiança de se jogar em Deus? Quem se joga é porque confia. Quem se joga não tem volta. Quando você se joga num lugar, não tem como você para, volta. Se jogou, se jogou. Nós precisamos ter mais essa fé. Não é uma fé cega, é uma fé, mas não pela razão, é uma fé que vem de quem confia plenamente no Senhor. A gente não se joga, a gente fica cheio de eu vou, Senhor, mas eu estou aqui. Me faz lembrar aquela história belíssima, e se vocês lembrarem, já contei, mas nunca é demais e é oportuno que eu faça, daquele alpinista que se propôs subir lá, em plena neve, foi ao cume, e depois, mediante uma nevasca, a uma grande neve, tempestade que viria, ele começou o caminho de volta, e pedia: Senhor, me ajude, Deus, a chegar até embaixo. E foi descendo, e foi descendo, e a neve foi aumentando, e ele descendo e rezando, até chegou um momento em que na sua oração, ele dizia: Senhor, socorro, e ele escutou uma voz: se jogue, e ele gritou: socorro, se jogue, e ele pensava: mas como que eu vou me jogar? Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, se jogue. Ele: mas como que eu vou me jogar? No outro dia, encontraram ele congelado na corda, a 1 metro do chão. Se jogue em Deus. Se jogue em Deus. Socorro, meu Deus, se jogue. Mas eu não enxergo, o homem não enxergava, a tempestade não deixava. E a gente fica nas nossas amarrinhas, né? Vou me jogar em Deus, mas eu tenho emprego. Vou me jogar em Deus, mas como é que vai ser? Ter um casamento? Vou me jogar em Deus, mas como é que vai ser? Eu tenho que pôr o nosso de cada dia, eu tenho que lutar, tem que dar certo. Como é que eu vou me jogar? Se jogue. Cuidado. Às vezes a gente está 1 palmo do chão, está agarrado e vai morrer congelado. E o Senhor dizendo: se jogue. Há quem se jogou muito. Ontem nós falávamos de um soldado mártir, São Sebastião. E hoje, a própria oração que abriu a missa, lembrando Santa Inês, falava da fragilidade de Santa Inês e que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Santa Inês, que se celebra hoje, é contemporânea a São Sebastião, mais ou menos no mesmo período. Santa Inês, ano 304. Santa Inês, uma santa, uma mulher, uma jovem que nasceu numa família católica, romana, rica, poderosa, mas cristã. Ela se jogou em Jesus e muito cedo aprendeu a vida cristã, e ela tomou uma decisão: ser pura e casta, e se declarou: sou esposa de Jesus Cristo. Você tem que entender, a primeira carta aos Coríntios fala muito sobre, você vai pensar assim, eu preguei esses dias, né? Acho que foi domingo, eu preguei sobre o templo de Afrodite.
em Corinto. O cristianismo no começo, e também em Roma, começou uma grande virtude a ser exaltada, a partir do Cristo que disse: bem-aventurados os puros de coração. Não é invenção da igreja. A pureza e a castidade, uma virtude cristã. Mas naquele tempo, tal qual hoje, eu acho que hoje é pior, mais safadeza hoje do que antes. Hoje é bem mais libertino, mesmo que às escondidas, mas é mais libertino. Tudo tem que ter cheiro de sexo. Naquele período, a castidade e a virgindade foi algo que veio como uma inovação cristã, um valor cristão. Porque os povos pagãos, eu contei de Afrodite, na montanha de Corinto, onde tinham 1000 prostitutas, consecutivamente, fazendo o rito da sexualidade e fertilidade, não era comum. Neste caso, Inês decide ser esposa de Cristo. Ela se jogou em Deus. O problema é que a beleza lhe custou muito caro. Era muito bela. É interessante perceber. O senhor acredita que os nomes têm importância? Eu não sou muito apegado a isso, não. Mas acredito em partes. Na Bíblia tem tudo a ver. Em grego, Inês significa pura e casta. Em latim, Agnes significa cordeiro. Então, o seu próprio nome remete à castidade, à pureza e cordeiro. Depois vocês vão entender melhor. Como ela era bela, muitos pretendentes, mas ela tinha decidido ser esposa de Cristo. Ela se jogou em Cristo. O prefeito de Roma tinha um filho, e o filho podia ter galanteado com tanto, mas escolheu a menina. Lhe fez proposta de casamento, ela recusou. O que aconteceu? Mexeu com o brio da família. Alguém, uma menina, negar, casar com o filho do prefeito de Roma. O que essa pirralha está pensando? Por que está negando o meu filho? Descobriram o seu voto com Deus, esposa de Cristo. E ser cristão, contemporâneo a São Sebastião, era inimigo do Estado. E o imperador Diocleciano, num dos anos mais sangrentos do cristianismo, tinha decretado: ou eles se voltavam a aceitar o imperador como Deus, ou eram mortos. Foi quando ela foi presa. Primeiro não. Primeiro tentaram dissuadi-la de seguir Jesus Cristo e casar com o rapaz. Depois a levaram para um prostíbulo. Meu filho, o diabo tem bons secretários, mas não a tocaram. Foi quando, presa, disseram: se você largar a fé, se casar, está tudo resolvido. Ela disse não. Foi quando o rapaz, o filho do prefeito, quem conta-nos isso é Damaso, Papa Damaso e São Jerônimo, conta as histórias. Ele tentou pegá-la à força, e naquela hora um raio o matou, filho do prefeito de Roma. Foi quando o prefeito foi e pediu que Santa Inês tivesse misericórdia. Ela rezou e o rapaz voltou à vida. Mas o jovem se converteu, o pai não. E foi quando, presa, tomaram a decisão de que ela seria morta. Levaram para a fogueira, o fogo não a queimou. E por fim, a decapitaram.
Para quem conhece Roma, nas peregrinações sempre eu faço, às vezes eu faço geralmente a pé, ou eu ou outro. Existem duas, as mais lindas praças: Piazza Navona e Fontana di Trevi. Na Piazza Navona tem uma grande igreja, aquela igreja de Santa Inês, onde tem os restos mortais e as relíquias de Santa Inês, naquela praça, onde tem aquela fonte com Netuno e etc. Santa Inês é, portanto, o exemplo de quem se jogou em Jesus Cristo. Ela foi mártir na castidade, mártir na pureza, porque pureza de coração é o martírio constante. Martírio incruendo, como pregava ontem Padre Renato. Ser bem-aventurados puros de coração é uma decisão diária, contínua e permanente, minha e sua. E se você falar, não, isso não é um martírio, é porque então já cedeu à impureza. Nós estamos pior do que pagãos. Ser casto no meu sacerdócio, você ser casto solteiro, casto viúvo, casto no casamento, é algo muito difícil. É um martírio incruendo, que não é de sangue. Portanto, será que nós nos jogamos nesse caminho em Deus? Ou a gente vai no malemar, no tanto faz, puro por quê? Casto para quê? Virgem, padre, não fala isso. Virgindade antes do casamento, isso é conversa de igreja, isso aí é coisa para boi dormir. Não são virtudes cristãs? Meus irmãos, é o divisor de águas. É aquela história: você se joga ou não se joga? Cuidado. Nós podemos morrer a poucos metros do chão. Senhor, socorro, se joga. Não se joga. Eu tenho a impressão que nós não estamos convencidos o suficiente para se jogar em Deus, como esses homens fizeram. Marcos. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal se jogavam em Jesus para tocá-lo. A gente não se joga, fica aí no banho-maria, segurando na corda 1 metro do chão. Agnes, Inês, em grego pureza, em latim cordeiro. Na igreja de Santa Inês, no dia de hoje, duas ovelhas ornadas de flores são levadas à igreja, oferecidas ao Papa. Na missa de hoje, o Papa recebe os cordeiros e entrega para ser cuidado pelas religiosas. Cordeiro, claro, cordeiro por excelência, Jesus Cristo. Depois é tosquiado, e é a lã não do corpo inteiro, é do pescoço. É a mais, quem já sabe sobre tosquiar, sabe que a lã mais pura de uma ovelha é a do pescoço. É tosquiado, é guardado, e depois é feito o palio, que o nosso arcebispo usa em cima da casula, um cordão, não é um cordão, uma fita, é o palio, feito da lã do cordeiro do dia de hoje, que significa comunhão, respeito com a igreja de Roma. São todos sinais. Nesse palio também vão as chagas de Cristo, é algo muito bonito, uns pregos grandes.
Tudo isso nós temos na nossa igreja. Que riqueza que é a nossa igreja, né? Que riqueza que é a igreja católica. Cordeiro. Termino voltando ao questionamento. Você já se jogou em Deus? Ou está à beira? Tem coragem de se jogar e tocar Jesus